Bom dia, pessoal. Então vamos aí à nossa aula de hoje, né? Lembra que eu falei sobre, eu ia dar um complemento sobre o trapézio antes de começar a aula de áreas, né? Então vamos lá, vou fazer isso agora. Então, eu tenho essa aula de quadriláteros aqui, tá vendo? Quadriláteros. Então, a gente vai ter uma aulinha aí, uma nova aula aí sobre quadriláteros. Peraí. Pronto. Então, Então, primeiro vamos rever o conceito de polígono, o conceito básico de polígono. Toda região, né, é delimitada por uma linha diagonal fechada, podendo ser convexo ou não convexo ou côncavo, tá? Então, quadrilátero é um polígono de 4 lados. Então, em um quadrilátero, em um quadrilátero, 2 lados ou 2 ângulos não consecutivos são chamados de ângulos opostos. Né? Então, aqui a gente tem os lados, A, B, C, D, B, C e AD. Tá vendo aqui? Ó, o tracinho em cima. Então, eu tenho que AD e BC são lados opostos, DC e AB são lados opostos. E A e C são ângulos opostos, B e D são ângulos opostos. Quando o ângulo não é oposto, ele vai ser adjacente. Tá? É bom a gente frisar novamente esse conceito por conta de uma propriedadezinha, né? Por causa dos quadriláteros notáveis, né? Que os ângulos opostos são congruentes e os adjacentes são suplementares. Então, elementos. Aqui, na figura, temos os vértices A, B, C, D, os lados AB, BC, CD e AD, diagonais AC e BD. Né? Diagonal é que liga os vértices opostos, tá? E os ângulos internos é A, B, C e D. Tá? Então, está aqui, né? Tá. Então, vamos lá. Observação. Todo quadrilátero tem duas diagonais. O perímetro de um quadrilátero é a soma de seus lados. Então, quadrilátero. Soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo, né? É 360 graus. Né? No triângulo. Então, aqui é só para justificar por que é 360 graus. Né? Porque um quadrilátero ele pode ser transformado em dois triângulos. E a gente viu uma aula passada que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 180, 180, 360. Então, observação. Temos uma fórmula geral para determinar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Então, isso é até bom, né? Isso aí é uma aula futura. SI igual a N menos 2 vezes 180 graus. N é o número de lados, tá? Pentágono, quadrilátero, hexágono, né? E a gente vai ver isso aí mais no futuro aí. Então, a soma dos ângulos externos do polígono convexo também é 360 graus. Quadriláteros notáveis. Então, vamos lá. O paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, né? Então, AB, BC, AD, BC, tá? O ponto de interseção das diagonais é chamado centro de simetria, tá? Destacamos alguns paralelogramas. Então, destacamos alguns paralelogramas. Então, aí, propriedade do paralelogramo. Os lados opostos são congruentes e paralelos, então tem o mesmo valor. Os ângulos opostos são congruentes, né? Oposto, ó. São opostos e paralelos. Tá? As diagonais cortam-se ao meio. Então, quando eu falar, esse polígono, esse quadrilátero também é paralelogramo, então serve já as propriedades do paralelogramo por ele também ser, por exemplo, quadrado é um paralelogramo. Então, essa propriedade do paralelogramo também serve. E aqui tem uma, aqui, ó, e os ângulos adjacentes, né, somam 180 graus. Então, os ângulos opostos são congruentes. Os adjacentes, né, lado a lado, somam 180 graus. Então, isso é paralelogramo. Então, se eu falar, o cara também é paralelogramo, então serve tudo isso. Tá? Então, vamos lá. Quadrilátero retângulo.
é o paralelogramo em que os quatro ângulos são congruentes. Então, retângulo, ele é um paralelogramo. Então, serve aquelas propriedades, lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, até porque todos os ângulos são iguais, né? Então, os lados opostos, né? De cima com de baixo, daqui da direita e da esquerda. E também as diagonais se interceptam no meio, chamado ponto de simetria. Por quê? Se você traçar uma linha imaginária, o lado direito igual ao lado esquerdo, ou de cima igual ao de baixo. Eixo de simetria. Chama de simetria por isso. Então, losango. Então, é um paralelogramo. Então, vale, os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos são congruentes, os ângulos adjacentes são 180 graus, tudo isso. E, além disso, as diagonais do losango, além de se interceptarem no meio, são perpendiculares. Tá? Ou seja, entre elas formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, você tem aquelas propriedades lá do paralelogramo, dos ângulos opostos congruentes, lados opostos congruentes, diagonal se interceptar no meio, ângulos adjacentes suplementares, somam 180 graus, e mais essa de as diagonais ser perpendiculares, formarem um ângulo de 90 graus entre elas. Então, vamos lá. Quadrado é o paralelogramo em que os quatro lados e os quatro ângulos são congruentes. Então, ó, cuidado. Ó. Losango é o paralelogramo que os quatro lados são... Oi, filho. Por quê? Tá sem açúcar? Quer que bota mais açúcar? É? Suco de uva? Fala lá com a mamãe. Então, o losango, o paralelogramo tem os quatro lados congruentes. Então, losango, mas não os quatro ângulos. Tá, beleza. Os ângulos opostos são congruentes. Então, o quadrado, além de ser o paralelogramo, além dele ser retângulo, além dele ser losango, né? Então ele é isso aí tudo. Por quê? Ó, paralelogramos, lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes e ângulos adjacentes suplementares. Beleza. Como o paralelogramo é 2 a 2, esse aqui também é. Os lados opostos são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. Então, ele é o paralelogramo, ele é losango, porque ele tem os quatro lados congruentes, os ângulos opostos congruentes, que é o do losango. Ele é um retângulo, os quatro ângulos retos, os lados opostos congruentes. E quadrado, né? Então, vamos lá. O quadrado ele tem todas essas propriedades dos outros quadriláteros, vale para ele, né? E as diagonais se interceptam lá no ponto no meio e são perpendiculares também, por ele ser o losango. E trapézio, né? É o quadrilátero que apresenta pelo menos dois lados paralelos, chamados de base. Então, vamos lá. Então, a gente tem que, olha só que legal. Ó, paralelogramo é um trapézio, dois lados opostos, chamado de base. Definição do trapézio. Então, paralelogramo é um trapézio. Quadrilátero, ou retângulo, é um trapézio, aos lados opostos, podem ser chamados de base. Losango é um trapézio? Pode ser também, porque tem dois lados opostos que eu posso chamar de base. Quadrado é um trapézio? Sim, que posso chamar de base. Né? Agora, trapézio pode ser quadrado? Nem todos. Todo mundo é trapézio, mas trapézio não é todo mundo. É igual aqui, todo mundo é paralelogramo, mas o paralelogramo não é todo mundo. Né? Então, tem isso aí também. Então, aí eu lembro que eu falei? Então, esses lados opostos que são chamados de base e os lados inclinadinhos são chamados de lados oblíquos. Só que a gente tem três tipos de trapézio. É o que eu queria dizer, onde eu queria chegar. Então, aproveitei lá para dar uma palhinha dos quadriláteros. Retângulo, ele possui dois ângulos retos de 90 graus. Tá? Opa, vou voltar aqui. Então, retângulo, ele possui dois ângulos retos, medindo 90 graus. Então, ele tem a base maior, a gente chama de base maior e base menor, tá? Os lados opostos são chamados de base. Aí tem uma maior e uma menor. Só que no lado dos outros quadriláteros notáveis, eles são o mesmo valor, né? Então, vamos lá. Os lados opostos são chamados de base. Base maior, a gente vai representar por Bzão, B maiúsculo, e base menor, que a gente representa por Bzinho, B minúsculo. E os lados oblíquos, né?
No caso, esse aqui, no retângulo, ele tem um lado oblíquo e um outro reto, porque ele tem os dois ângulos retos aqui, ó, nele, de 90 graus. E no retângulo, esse lado reto aqui, ele também é a altura do trapézio. Tá? Beleza. Trapézio isósceles. Por que ele é isósceles? Os lados oblíquos são congruentes. Aí você vai ter os ângulos da base congruentes entre si. Então, esse igual a esse, a base menor, os ângulos da base menor são iguais, e os ângulos da base maior também são iguais, por ele ser isósceles. E, por consequência disso, aqui vai ser suplementar, certo? Então, esse com esse suplementar, tá? Então, vão ser suplementar. Então, vamos lá, os lados transversais são congruentes, que são os lados oblíquos, porque oblíquo é inclinadinho, tá? Os ângulos da mesma base são congruentes, têm o mesmo valor. Os ângulos adjacentes são congruentes suplementares. Aqui só tem uma falha, porque beta e beta são adjacentes, mas são os ângulos adjacentes dos lados oblíquos, tá? No caso aqui, ó, tá? Esse com esse só. Por quê? Lembra que eu falei? O que são ângulos adjacentes? Que formam o mesmo lado. Então, ó, beta com beta, ele é adjacente, mas eles não são suplementares, porque os ângulos da base são congruentes. Então, os ângulos adjacentes do lado oblíquo são suplementares, tá? Trapézio escaleno possui os lados transversais diferentes e não congruentes, ou seja, não congruentes. Então, os lados oblíquos não têm o mesmo valor, igual no isósceles, porque se tiver o mesmo valor, né, ele vai ser isósceles. Então, três tipos de trapézio. Retângulo, você vai ver, cada ângulo, um dos lados, né, ele vai ter um lado oblíquo e um lado reto. Isósceles, os dois lados oblíquos, nem falo da base, tá? Os dois lados oblíquos são congruentes, escaleno, os dois lados oblíquos são diferentes. Então, aí vamos lá, palhinha de tudo. Quadrado, todo quadrilátero possui 4 lados e 4 ângulos congruentes. Losango, todo quadrilátero possui os lados opostos, respectivamente, paralelos e congruentes. Tá? Então, o losango ele tem os 4 lados congruentes e os ângulos opostos congruentes. Retângulo, todo quadrilátero possui os lados opostos, de cima com de baixo, da direita com a de esquerda, congruentes entre si, 4 ângulos retos. Paralelogramo, todo quadrilátero possui os lados opostos congruentes, de cima com de baixo, direita com a esquerda, e os ângulos opostos congruentes. E aí vale aqueles nos quadriláteros aqui, os adjacentes aí suplementares, tá? Agora, para o trapézio, o quadrilátero possui pelo menos um par de lados opostos paralelos, que são chamados de bases. Aí a gente não pode usar a propriedade desses caras aqui para o trapézio, não, tá bom? Então, vamos aí para a apostila, né? A atividade de hoje da apostila, certo? Então, a aula hoje vai ser um pouquinho mais extensa, tá, pessoal? Então, áreas dos quadriláteros. Então, vamos lá. Então, em si, serve para lá também, né? Então, área do retângulo. A área do retângulo é dada pelo produto da base pela altura. Eu gosto de chamar de ladinho e ladão. O lado menor eu represento por L minúsculo. O lado maior por L maiúsculo. Então, ladinho, ladinho, vezes ladão, retângulo. A área do quadrado. Como ele tem os 4 lados iguais, ladinho, ladinho, L ao quadrado. É só você pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. Fazer essa potência aí. Multiplica por ele mesmo. Beleza. Eu não estou falando de perímetro, porque perímetro é a soma de todos os lados. Nem precisa, né? Área do losango. Bom, o losango a gente faz pela diagonal. Então, é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Desinho, desão sobre 2. Ou desão, desinho sobre 2. Tá? Então, essa é a área do losango. A área do trapézio, aí a gente tem base maior, que a gente chama de bezão, base menor, bezinho, e a altura, que vai ser o lado perpendicular com a base, ou seja, que forma 90 graus com a base. No caso do trapézio isósceles e escaleno, ele vai ter que representar essa altura aí separadamente, ou dentro do trapézio, ou fora dele.
Tá? Agora, no trapézio reto, a gente sabe que o lado reto já é a própria altura. Então, é base maior mais base menor mais base maior, vezes a altura. Então, primeiro você soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a área. Tá? Então, aí, tá vendo? Base maior, Bzão, Bzinho, vezes H sobre 2. Então, aqui ele dá uns exemplos, né? Só que aí, já sabe a fórmula, a gente vai para a atividade 6. Então, vamos lá para a atividade 6, aquela página lá do Word, né? A gente faz tudo. Então, tá aí. Atividade 1, calcule as áreas dos quadriláteros abaixo. Deixa eu só aumentar um pouquinho esse cara aqui. Beleza. Então, área do quadrilátero, área do retângulo. Então, vamos lá. A área do retângulo é ladinho vezes ladão. Então, ladinho, lado menor, você tem 3 centímetros e 8 centímetros. Então, 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. E centímetro quadrado, porque a unidade, a área é representada por centímetro quadrado. Perímetro é só centímetro, se fosse, mas isso aqui é a área. Então, quadrado. Letra B é um quadrado de lado igual a 4 centímetros. Então, vamos lá. A área do quadrado é lado ao quadrado, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. A área você pega a unidade que ele deu do lado lá, né? Centímetro, centímetro quadrado, metro, metro quadrado. Agora, losango, ó, diagonal maior, diagonal menor. Então, vamos lá. A área do losango, diagonal menor, Dzão vezes Dzão sobre 2. Diagonal menor, 1,2. Oi, filho. Pode, mas aí pega. Pegar o quê? O suco de uva. Suco de uva? Tá, já vou lá pegar para você. Já estou acabando aqui, tá? Vezes a diagonal maior, que é 5 sobre 2. Então, 1,2 vezes 5 dá 6 sobre 2. Ó, 1 vezes 5, 5. 0,2 vezes 5 vai dar 1. 1 mais 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, que é igual a 3 centímetros quadrados. O professor não colocou unidade ali, mas vamos colocar, porque está usando por centímetro. Esqueceu. A apostila esqueceu. Calcule a área da região cinza. Então, você tem quantas figuras? Você tem 2 tipos de figura. A não pintada e a pintada. Né? O que ele quer? A área da pintada. Ele não quer a área da não pintada. Então, você calcula a área do retângulo, que é a maior, a área não pintada e tira, subtrai. Eu não quero a pintada, não pintada, então eu tiro. Está na geladeira. Daqui, eu vou pegar para você, peraí. Deixa eu só pegar esse suco de uva, pessoal, rapidinho. Bom, voltei. Vamos lá. Vamos recomeçar aí. Vamos recomeçar. Então, vamos lá. A área maior é um retângulo, certo? E a área não pintada, da região branca, é um losango, né? Então, vamos lá. Vamos calcular a área desse retângulo, né? Então, área do retângulo. Ladão, ladinho, ladão. Ladinho, 4, tá vendo? Ladão, 8. 4 vezes 8, 32. Aqui é metro, então 32 metros quadrados. A área branca é um losango, então área do losango, AL. Então vai ser Dzão sobre 2. Diagonal menor, 4. Diagonal maior, 8 sobre 2. 4 vezes 8, 32 sobre 2, que é igual a 16 metros quadrados. Então a área pintada vai ser a área grandona menos a área menor, e que vai dar 16 metros quadrados. Fácil, né, pessoal? Então, vamos para a nossa última atividade de hoje, calcular a área dos trapézios. Então, Bzão mais Bzão, vezes a altura sobre 2.
Então, vamos lá. Área do trapézio, Bzinho mais Bzão, base menor mais base maior, vezes a altura lá 2, sobre 2. A base menor tem lados opostos, são as bases. Então, 3 e 6. Então, a base menor é 3. Então, vai ser 3 mais 6 vezes a altura, que é 2, sobre 2. Gente, eu poderia já cortar esse 2 aqui de fora do parênteses, esse aqui que está multiplicando. De dentro do parênteses nunca, tá? Porque aqui eu tenho uma soma. Só posso cortar quando a operação é uma multiplicação. Só que vamos fazer na tradição, não vamos cortar caminho, não. Então, eu somo parênteses, multiplico pela altura, depois divido. Então, ó, 3 mais 6, 9, vezes 2, 18, sobre 2, 18 dividido para 2, 9. 9, né, aqui, em metro quadrado. Então, ok? Letra B, base menor 8,5, base maior 11,5, altura 5. Então, vamos lá. Bzinho, Bzão, vezes a altura sobre 2. Bzinho, 8,5, mais 11,5, sobre, vezes 5 sobre 2. Bom, 8,5 mais 11,5, 20. 20 vezes 5, 100. Sobre 2, metade de 150 metros quadrados. Então, essas aí foram as nossas atividades de hoje, tá, pessoal? E semana que vem, o que a gente vai fazer semana que vem? Então, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou passar para vocês a avaliação da apostila. Se vocês, como eu botei lá no grupo, vocês já podem tentar fazer. E a gente vai fazer semana que vem online essa avaliação, que eu vou querer que vocês me mandem a resposta. Tá? Então, a questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, tá? Questão 5 e questão 6. E aí vocês vão fazer essas questões para mim, vão me mandar o gabarito lá no WhatsApp para a gente poder, ou me mostrar o caderno. Cada um me mostrar no seu zap o caderno. E aí eu vou pontuar isso aí, tá, pessoal? Então, até semana que vem, quinta-feira que vem vai ser essa avaliação aí que a gente vai fazer, tá? Valeu, pessoal. Tchau.